confronto de opostos. O Paysandu enfrenta a equipe do Amazonas nesse sábado, às 16 horas, horário de Belém, olhando para o G8, mas muito mais preocupado com a zona de rebaixamento. Enquanto que o Amazonas está ali, nadando de braçadas, rumo a uma classificação antecipada para o quadrangular final da Série C. Nesse vídeo de hoje a gente vai analisar um pouquinho dos números do Paysandu na disputa, também dos números do adversário bicolor e, é claro, falar como está a projeção do Papão para o restante da competição. Beleza? Então, passado esse ponto, passada essa introdução, eu já peço que você deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal para não estar perdendo nenhum dos conteúdos que a gente vai trazer sobre o futebol paraense e mais ainda, as lives de narração do nosso futebol aqui para você, dos jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa boa aí nesse canal, mas de início eu já vou dizendo para você se inscrever por esses conteúdos. Então, passando desse ponto, vamos falar sobre a situação primeiro do adversário bicolor. O Amazonas hoje encontra-se numa situação bem favorável. O time está na primeira colocação com 24 pontos, está numa série invicta enorme, só perdeu uma vez em toda a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C e tem números muito bons. É um dos melhores ataques da competição, marcou 18 gols, sofreu apenas 10. E há de se destacar bastante. O time do Amazonas tinha um principal trunfo que vai deixar o elenco e nem enfrenta o Paysandu, que é o artilheiro Sassá. Mas o time não é uma equipe que depende exclusivamente desse jogador. A equipe do Amazonas é bem postada em todas as partes do campo. Meio, zaga, ataque, a transição é boa. Isso é que tem feito com que o time hoje ocupe uma posição de destaque na Série C do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 4 jogos, foram 4 vitórias conquistadas. O Papão vai ter que ficar muito atento se quiser tirar pontos da equipe manauara jogando fora de casa. Já do lado bicolor, a situação é completamente oposta. Porque o Paysandu não consegue vencer algumas rodadas já. E o cenário psicológico para a equipe bicolor é muito preocupante. Isso se dá por alguns fatores. Eu diria que o principal deles é desde a derrota contra o time do Botafogo da Paraíba, quando o Papão esteve por 2 vezes à frente no marcador e perdeu, acabou sendo derrotado por 2 falhas do goleiro Gabriel Bernard. Goleiro esse que foi muito importante, tanto naquela partida antes dos gols, como em outras partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série C. A partir dali, o psicológico, que já não era bom, fica muito mais debilitado. E o jogo contra o Brusque mostra que o time não conseguiu ter evolução, nem tática, nem na cabeça, né? Nem no pensamento dos atletas. E esse é um trabalho que o Hélio dos Anjos vai ter que fazer nos próximos jogos do Paysandu. Ele mesmo, em entrevista, já falou sobre isso. Falou que o momento do Paysandu precisa mudar, que o jeito do Paysandu precisa mudar e prometeu um Paysandu forte. E é isso que o torcedor se apega. Até porque o Hélio conseguiu fazer isso no ano de 2019 e fez isso em outras equipes que passou durante o futebol brasileiro. É um técnico muito qualificado e é um técnico muito forte para a Série C do Brasileirão. A questão é, haverá tempo para isso? O Paysandu hoje tem a pior defesa, o pior sistema defensivo de toda a Série C quando a gente analisa em números. São 19 gols sofridos pela equipe do Paysandu, com uma média aí quase de 2 gols sofridos por jogo. Ou seja, a situação é crítica, a situação é dramática. E o time do Paysandu agora, né, no jogo passado, teve os 2 defensores titulares, tido como titulares na era Marquinhos Santos, fora. Agora, o time do Paysandu vai enfrentar a equipe do Amazonas, tendo o retorno desses atletas, mas com uma porrada de jogadores pendurados para o outro confronto, que é o Repá. Então, é muito importante a gente analisar que esses 2 jogos, ao meu ver, serão cruciais para saber o que o Paysandu vai querer na temporada. Hoje, é primeiro lutar contra o rebaixamento para depois pensar em alguma coisa lá em cima. Mas é importante destacar que esses 2 jogos são muito importantes, porque são talvez os 2 jogos mais difíceis e juntando com um momento dramático, né? O Paysandu vai enfrentar primeiro o líder da competição, que só perdeu uma vez, e depois um clássico. Então é uma situação realmente que esses 2 jogos vão ser de uma espécie de virada de chave, ou não, para a equipe bicolor. Tem que saber trabalhar. O técnico Hélio dos Anjos já indicou alguns nomes para o Paysandu e já foi veiculado, trazido pela mídia, que podem vir aí para a equipe do Paysandu, mas ainda nada certo. Vamos ver, é óbvio que o técnico Hélio dos Anjos deve trazer jogadores para reforçar esse elenco, porque as peças que o Paysandu fez e as várias reformulações que o Paysandu fez durante a temporada ainda não deram certo.
para esse jogo, a gente tem ali as chances do confronto. Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com números, desde antigamente aqui no canal. E as chances do Paysandu para esse jogo são bem dramáticas. Quase ali menos de 8% de chances para o Paysandu vencer a partida, 18,6% de chances de empate, quase 74% de chances para a equipe do Amazonas ser vencedor. A situação realmente é dramática. Mas a esperança do torcedor está muito na nova comissão técnica. Curtiu o vídeo? Qual é o seu palpite para esse jogo? Não esqueça de deixar aqui nos comentários, que é muito importante para que a gente possa estar tendo esse vídeo divulgado e esse nosso trabalho de valorização do futebol paraense seja cada vez mais amplificado.